Salmo capítulo 29, do versículo 1 ao 11, começa assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém? Amém? O salmista está escrevendo aqui de uma maneira assim, cheia de admiração e perplexo, diante da tempestade, fazendo uma relação com a voz do Senhor. E enxergando na tempestade, fazendo essa relação com a voz do Senhor, o poder de Deus. E no verso 1 ele diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai glórias ao seu nome. Ele nos convida a louvar o Senhor apresentando os céus, aonde os filhos de Deus, os anjos, prestam homenagens a Deus, também dizendo que nós devemos fazer isso pelo poder do Senhor. Do verso 2 em diante: tributai ao Senhor glória ao seu nome, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Depois ele diz: a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele vai descrevendo uma maneira de reverência à voz do Senhor, Ele está falando que a voz do Senhor é como trovão, não é isso? Porque a gente sabe que o som do trovão é alto, é mais alto do que outros sons naturais, E quando o som do trovão se apresenta, ele inspira temor no coração do homem, Inspira temor. Tem gente que tem medo, desse período de chuva, aonde, faz esse relâmpago, o trovão se apresenta e esse som é independente da vontade do homem, ele simplesmente se apresenta no meio da tempestade, E assim como o relâmpago também clareia, nem que seja numa noite, a tempestade, assim a voz do Senhor, a palavra do Senhor ilumina a nossa vida, Então ele está fazendo essas recordações, essas lembranças, Ele diz aqui no verso 9 que a voz do Senhor faz dar cria às corças, porque o lugar onde as corças davam cria era um lugar que ninguém sabia. De repente via o animalzinho ali, nasceu, mas não sabia ao certo onde é que ela fazia o seu ninho, ou o lugar que ela se ajeitava para ter. E assim também é a sabedoria de Deus, onde a gente não sabe onde ela começa nem onde ela termina, mas ela tudo traz vida para a gente, E assim ele vai descrevendo, verso 10, verso 11, fala que o Senhor preside os dilúvios, como rei ele vai presidir para sempre, que o Senhor dá força ao seu povo, que o Senhor abençoa com paz o seu povo, dizendo que Deus não está somente presente nos fenômenos da natureza e nas coisas que nos admiram, nos espantam, mas Deus está presente na vida do seu povo também, na minha vida, na sua vida. E eu queria tirar algumas lições para a gente aqui, para a gente aplicar a nossa vida, e a primeira delas está lá no verso 5, vamos ler outra vez, só o verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele fala que a voz do Senhor quebra os cedros. Os cedros eram árvores que atingiam 13, 20 e algumas até 40 metros de altura. E é uma madeira estimada, por causa da durabilidade dela, uma madeira dura, uma árvore forte, com raízes profundas, alta, onde mostrava toda a sua imponência,
É uma árvore assim que aparece, né, na floresta onde ela está, forte, os cedros. E diz que o Senhor quebra os cedros. E aqui a gente pode tirar a lição para a nossa vida, que Deus, a voz do Senhor, a palavra dele, o ensino dele, a vontade dele, quebra toda a nossa imponência, né? A voz do Senhor quebra toda dureza de coração. Quando Deus quer, no tempo dele, na maneira dele, quando ele fala ao coração de uma pessoa, essa pessoa não tem como resistir à sua voz, né? O Senhor quebra um coração duro, o Senhor quebra, destrona o próprio coração da gente, quebrando as nossas arrogâncias, quebrando os nossos orgulhos, quebrando a confiança que a gente tem, às vezes exacerbada de nós mesmos, né? Uma confiança em si mesmo exagerada, as nossas presunções, a nossa sabedoria aos nossos próprios olhos. Deus permite situações na nossa vida onde a gente enxerga a nossa limitação, onde a gente enxerga a nossa fraqueza, onde a gente enxerga que não é tão alto e tão forte assim como a gente imagina. O Senhor quebra os cedros. Aquilo que o homem não consegue fazer, o Senhor faz. E muitas vezes a gente fala com um parente, a gente fala com um filho, a gente fala com um irmão, a gente fala com alguém que não ouve aquilo que a gente fala do Senhor, e para a gente fica espantado com a dureza do coração. A gente saiba de que o Senhor pode quebrar esse coração, fazer dobrar essa vida diante da palavra. Nós não temos esse poder, mas nós podemos falar com aquele que tem o poder para quebrar os cedros, né? Para quebrar toda a influência que faz a gente se gabar de si mesmo, de todo o orgulho religioso, porque às vezes quando a pessoa não abraça a Cristo, mas abraça a religião, ela se torna uma pessoa dura, sem misericórdia, não é isso, para com as outras pessoas. E o Senhor quebra pela graça dele. E todas as vezes que isso acontecer, quando Deus pela sua voz rachar a gente no meio, como muitas vezes aqui na ilustração do texto, um raio, um relâmpago, né? Mediante a presença do trovão, da tempestade, o raio vem e racha aquela árvore no meio e arranca ela com raiz e tudo. Muitas vezes a voz do Senhor vem e nos racha pelo meio. E quando isso acontecer na nossa vida, isso deve ser um motivo de alegria, um motivo de gratidão, porque Deus disciplina aquele a quem Ele ama, aquele a quem Ele ainda investe, aquele em que o Senhor acredita que a mudança, o arrependimento é possível naquele coração. Então, se o Senhor muitas vezes rachar as durezas que estão no nosso coração, nós devemos louvar pela voz do Senhor, né? É assim que a gente vê aqui. Outro ensino no verso 8, que diz lá o verso 8, olha só: a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Ele está lembrando aqui da tempestade, do raio, do trovão. Quando se apresentava na tempestade, tremia o chão do deserto, né? Fazia um barulho e mexia com todas as coisas que estavam na terra. E assim também, como a gente vem falando, a voz do Senhor faz tremer o chão da nossa existência, né? Quando Deus fala, quando Deus quer, Ele permite circunstâncias que se apresentam na nossa vida a fim de que a gente valorize a vida, né? E você sabe como uma dificuldade pode fazer você valorizar a vida, né? Como faz a gente valorizar relacionamentos. Às vezes situações de relacionamento se tornam difíceis e a gente percebe o quanto aquela pessoa é importante para a gente. Normalmente aquilo que mais dói no nosso coração é quando algo é dito por alguém que a gente ama muito, não é assim? Alguém que a gente ama muito disse algo que não bateu ali no nosso coração, a gente não gostou, como dói, muito mais do que alguém que a gente não tem tanta afinidade, né? Deus faz valorizar. Diz aqui que Ele faz tremer o deserto. Deserto é um lugar longe, um lugar ermo, né? E a voz do Senhor alcança os lugares mais distantes, não só da geografia,
mas mais distantes da nossa alma. Sabe aqueles lugares em que ninguém sabe, que só você sabe, né? Aqueles lugares em que você não quer que ninguém mexa, só você pode mexer. Que você não quer nem que Deus trabalhe, só você quer ter autorização e a chave desse local. Lá a voz do Senhor alcança, né? O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor trabalha com a sua voz no nosso consciente, mas Ele também trabalha no nosso inconsciente. E muitas vezes aquilo que está inconsciente para nós vem à tona, fazendo a gente enxergar a gente mesmo, né? As pessoas às vezes apontam os nossos defeitos, falam das nossas durezas, a gente não aceita. A gente acha que não é daquele jeito, a gente não gosta, a gente pula de um lado, pula do outro, não aceita. Mas a vida vai mostrando, chega uma hora que você diz, eu preciso mudar, né? Você se depara com você mesmo e você reconhece aquilo que falaram lá atrás, que você não concordou. Você chega à conclusão que você é daquele jeito, porque a voz do Senhor alcançou o deserto mais profundo da sua alma, né? E fez você enxergar o lugar mais distante, que você afastava de todo mundo e não aceitava. Assim o Senhor vai trabalhando, né? Ele vai trabalhando no nosso chão, fazendo tremer os alicerces, as nossas seguranças, os nossos apoios, os nossos amparos, para mostrar o quanto Ele é gracioso. E quando a gente enxerga essas coisas com o olhar da graça de Deus, ainda que doa na gente, a gente agradece o Senhor, né? Olha só o outro verso, verso 9. Olha que bonito, eu achei tão bonita essa fala. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. A ideia é o seguinte: está lá a corça, o animalzinho prenho, né, com o seu filhotinho na barriga. Aí vem o som do trovão, vem a tempestade e o susto faz ele parir. Essa é a ideia. A voz do Senhor, que é a tempestade aqui na ilustração, faz o quê? Dar cria às corças, não é isso? Ora, e não é assim na nossa vida? Às vezes, os sustos que a gente leva faz com que a gente aprenda alguma coisa, né? Um susto no casamento, um susto na saúde, um susto no trabalho, um susto nos relacionamentos, faz a gente virar gente, né? Faz a gente se tornar melhor. Um susto não é nada agradável, né? A gente vai aprendendo o que é a misericórdia de Deus. E depois dos sustos que a gente já levou na vida, a gente vai aprendendo a ser misericordioso também, né? Porque um dia, talvez, a gente apontou o dedo para alguém sobre um assunto, passou o tempo, a gente se encontrou na mesma situação, e nunca mais a gente vai apontar o dedo para ninguém. Não é assim? São os sustos da vida que faz parir em nós, traz vida em nós, faz criar em nós coisas que nós precisamos, coisas novas na nossa vida, né? A voz do Senhor faz dar cria às corças, faz a gente chegar ao arrependimento, faz a gente avaliar a vida, vai colocando dentro de nós vida, assim como na barriguinha da corça havia um filhotinho e ela trouxe vida. Deus coloca vida dentro de nós, que no momento certo nós vamos parir para a nossa existência, né? Assim que faz, porque o Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11. A palavra do Senhor não volta vazia, ela faz dar luz àquilo que nós precisamos. E por último, no verso 10 e 11, diz aqui que o Senhor preside os dilúvios, não é isso? O Senhor preside os dilúvios, como rei presidirá para sempre. Você lembra daquela passagem que Jesus estava observando os discípulos? Depois Jesus vai ao barco, põe um travesseiro, alguma coisa para acomodar a cabeça, dorme, vem uma tempestade, os discípulos ficam desesperados, até repreendem Jesus. Como é que ele pode dormir? Será que ele não se importa com a gente? Será que ele não se importa que a gente está perecendo? Jesus levanta e diz o seguinte para a tempestade: emudeça,
né? Quieto. A expressão ali é o seguinte: Jesus fez assim, ó, shiu, e a tempestade acalmou. Não é isso? O Senhor presidiu a natureza, e assim o Senhor preside os dilúvios da nossa vida, né? Tem coisas na nossa vida que é um verdadeiro dilúvio. A gente tem momentos na vida que passa às vezes por uma garoa, às vezes por uma chuva mais forte, mas tem dilúvio também. Tem ou não tem? Quem é que já não enfrentou um dilúvio aqui, né? E se a gente está aqui, é porque o Senhor presidiu o dilúvio. E nós estamos aqui pela graça dele, né? O Senhor preside os dilúvios. Jó que o diga. Agar, quando teve diante dos seus olhos seu filho morrendo, o Senhor interveio e agiu na vida dela e do filho. E assim na nossa vida também. E nesses momentos o Senhor proveu para nós instrução, proveu orientação, proveu conforto, nasceu um novo plano, uma nova direção para a gente do que ia fazer. E não é assim, depois da tempestade, o ar fica mais limpo, não fica? Quando vem o sol fica mais claro, não é assim? Está precisando de chuva depois que chove e no outro dia sai o sol, não parece que está mais claro, mais limpo, o ar está mais gostoso, não é assim? E não foi por acaso que depois do dilúvio apareceu o arco-íris. Não foi que Deus fez uma nova aliança com o povo lá em Gênesis, não foi? Então, quando nós passamos o nosso dilúvio com Deus, a nossa alma é lavada. O nosso interior é lavado, e aí se a gente permitir que Deus presida o dilúvio que a gente está passando, a gente não vai se entregar à murmuração, nem nos abalos, a gente vai enxergar o cuidado de Deus e a gente vai ver o bom resultado na nossa vida, né? Naum diz que Deus tem um caminho na tempestade. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocente culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Na tormenta que a gente está passando, o Senhor tem um lugar próprio dele, que ele trabalha no nosso coração. Então, irmãos, eu queria deixar esse salmo, porque esse salmo na nossa vida é um chamado à nossa fé, né? Um chamado à nossa confiança, a louvar a Deus pelo seu poder. É um chamado para a gente ouvir a voz de Deus e levar a voz de Deus com seriedade na vida. Não é isso? Esse salmo diz isso. A voz do Senhor está sobre tudo, a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Então que as tempestades que você venha passar possa produzir vida na sua vida, desde que você ouça a voz do Senhor no meio da tempestade. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque nas tempestades da vida Tu estás presente, Senhor. O Senhor é Rei, independente da circunstância que a gente passe, boa ou não, o Senhor é Deus. E a voz do Senhor é toda especial e poderosa para agir na nossa vida, para fazer partos em nós, para fazer nascer coisas boas em nós, para fazer tremer o chão da nossa existência, para que o Senhor seja o nosso alicerce e a nossa segurança. Deus, nós te agradecemos, porque temos aprendido que nessa vida de sabores e dissabores, o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado. Nos momentos bons, que nós louvemos o Senhor. Nos momentos difíceis, que nós louvemos o Senhor. Assim nós oramos pedindo a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, viu? Que Deus leve vocês em paz para a casa de vocês e vocês continuem aí em comunhão com o Senhor. Amém?